Olá a todos. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Buim, terapeuta ocupacional aí há alguns anos, e eu gostaria de trazer uma aula para vocês prática, relacionando a teoria à realidade, ao dia a dia clínico, porque eu sei que quando nós somos alunos da graduação, muitas coisas ficam meio abstratas, muito subjetivas, e a grande questão é entender como é que a gente junta toda a teoria com a prática, né? Lu, como é que eu faço para passar tudo isso que eu estou aprendendo aqui sobre análise de atividade na prática? Então, a aula hoje vai ser uma aula sobre análise de atividade, principalmente na área de saúde física funcional, aonde eu vou estar sempre fazendo correlação ao meu dia a dia, tá? Bom, análise de atividade. Nós somos seres ativos. Nós somos seres que nós realizamos atividades, né? Nós estamos sempre em movimento. Inclusive, a OTA considera sono e descanso também como uma das nossas ocupações. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que nós, como seres humanos, praticamos atividades, vivenciamos, experimentamos atividades. E quando nós vamos falar em análise de atividade, nós devemos considerar isso, considerar a nossa experiência em realizar aquilo. Então, ao meu ponto de vista, a gente começa com a nossa experiência em andar de bicicleta, em dançar, em nadar, em tricotar, em tomar um café. E dentro desta nossa experiência prática, nós conseguimos também analisar a experiência do outro. E aí, nós temos que levar em consideração que a experiência do outro é de acordo com as capacidades físicas, com a história, com a representatividade daquela atividade para o outro e dentro da perspectiva do outro. Então, existe um truquezinho quando a gente fala em análise de atividade, por quê? Porque a gente analisa, a gente pode começar analisando do nosso ponto de vista, da nossa vivência, mas quando a gente vai falar de paciente, a gente vai falar de adaptação, a gente vai falar de tratamento ou de graduação, de intervenções da terapia ocupacional, a gente vai falar sobre a perspectiva do outro. Para mim, a análise da atividade, quem já foi meu aluno sabe, é o nosso presente nosso da terapia ocupacional mais valioso. Por quê? Porque várias outras intervenções que nós, terapeutas ocupacionais, realizamos também são realizadas por outros profissionais, porque são intervenções multidisciplinares. Agora, a análise da atividade é nossa. Por quê? Porque esse ocupacional do nosso nome vem do uso da ocupação, vem do estudo da ocupação e analisar uma atividade, analisar uma ocupação é nosso, do nosso escopo, da nossa expertise. Então, ninguém faz melhor ou deveria fazer melhor do que nós. Então, assim, primeiro eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, porque ao longo da história, a gente teve aí um desligamento, um afastamento da análise da atividade na maioria dos profissionais terapeutas ocupacionais, como se não fosse algo tão valioso quanto é. E a minha ideia aqui é mostrar para vocês o quanto vocês podem fazer isso de forma dinâmica ao longo do tempo, ao longo da prática, ao longo do dia a dia da nosso, né, da clínica, e que possa ser algo realmente valioso, como eu estou dizendo. Então, é sobre esse olhar, essa construção nossa para analisar a atividade. É isso que eu estou falando, né? É a forma como a gente, como nós, terapeutas ocupacionais, podemos analisar o que está sendo realizado à nossa frente, ou mesmo a atividade que o nosso paciente, que o nosso cliente, né, está nos trazendo, que ele não consegue mais fazer por qualquer problema que seja, nós, terapeutas ocupacionais, conseguimos fazer a análise, como eu brinco, achar o furo no pneu, tá? Então, isso, a princípio, pode parecer algo cansativo, pode parecer algo muito minucioso, pode parecer algo que nos traga é, trabalho extra, né? Então, nós começamos na graduação preenchendo formulários, nós começamos na graduação nos esforçando para lembrar de todos os detalhes de uma análise de atividade, mas ao longo do tempo é para que este olhar, para que esta prática da análise seja mais. é,
automática, mais dinâmica, mais intrínseca do nosso pensamento, do nosso raciocínio clínico, ok? O que é analisar, né? O que é análise da atividade? A análise da atividade é um processo sistemático de desmembrar uma atividade em suas partes e compreender demandas físicas, cognitivas, emocionais e contextuais. O que é isso, Lu? É olhar para cada pedacinho da atividade, é olhar para cada função envolvida, é olhar para cada segmento corpóreo envolvido, é olhar para cada sentimento, para cada função cognitiva, olhar para a experiência. Por isso que eu falo que no começo é muito minucioso, pode parecer chato, sistemático, pode parecer que nós precisamos fazer de uma forma muito cansativa. Mas a ideia é que ao longo do tempo isso possa ser realizado de uma forma dinâmica, intrínseca e mais rápida dentro do nosso raciocínio clínico, ok? E Lu, como nós fazemos isso? Como nós conseguimos fazer todo esse processo sistemático, detalhista, não passe de mágica, né? Com treino, com uso, com repetição. Assim como nós conseguimos nadar melhor, andar de bicicleta melhor, dançar melhor, escrever melhor com treino. Então, também treinar a análise da atividade também é um convite a vocês. Quando vocês estiverem aí andando pela rua, né? Olha como as pessoas andam, olha como as pessoas falam, olha como as pessoas se movimentam, olha como as pessoas tomam um café. Como que a pessoa segura a xícara, como a pessoa segura um lápis, como que a pessoa penteia um cabelo, como a pessoa se maquia. Começa a ter esse treino desse olhar, né? Para que você fique cada vez mais minucioso, mais rápido, mais dinâmico, para que quando você chegue com o seu paciente e precise analisar a atividade dele, você possa fazer essa análise de uma forma mais rápida, ok? A princípio, a gente vai usar os questionários, os formulários, né? Principalmente vocês graduandos, mas ao longo da vida, a gente pode continuar usando os formulários, claro, eles foram feitos para isso, mas ao longo da vida prática, clínica, vocês vão perceber que é automático, ok? E quando a gente fala de análise, né, mais específica, biomecânica e cinesiológica, por quê? Porque quando a gente fala de análise de atividade, lógico que eu, né, terapeuta ocupacional da área física, trabalhando com ortopedia, trabalhando com reabilitação de membro superior, né, trabalhando lá com uma fratura de rádio, a minha análise de atividade, ela vai ter pontos mais importantes do que uma terapeuta ocupacional da área da saúde mental atendendo um paciente com esquizofrenia, por exemplo, e fazendo a análise da atividade daquele paciente. São análises diferentes, né? São pontos que eu preciso olhar com mais cuidado diferentes, ok? Mas, de uma forma geral, o importante é que a gente consiga olhar o todo, né? Mesmo que eu esteja olhando para uma análise biomecânica cinesiológica, eu considere também as questões intrínsecas, subjetivas envolvidas, e quando eu estou olhando para uma análise de atividade na área de saúde mental, que eu também consigo olhar as coisas mais físicas e práticas de capacidade de desempenho, ok? Mas entre uma análise e outra, eu vou sempre ter algo que eu vou olhar mais, algo que eu vou priorizar o meu olhar, algo que eu vou olhar de forma mais detalhada, ok? Então, a análise biomecânica e cinesiológica, ela vai compreender o funcionamento músculo-esquelético. Se eu estou fazendo uma análise biomecânica, uma análise cinesiológica, lógico, eu vou olhar para essa estrutura biomecânica de uma forma mais cuidadosa. Por quê? Porque eu já sei ali que teve uma fratura de rádio, está em recuperação, eu já sei ali que tem uma tendinopatia do ombro, que impede o movimento do ombro acima de 90 graus, eu sei ali que teve um AVC, então tem uma disfunção do controle motor, tem uma espasticidade, que vai fazer o quê? Que vai fazer com que esse paciente ele faça aquele movimento, ele realize aquela atividade já de uma forma diferenciada do que qualquer
pessoa que não tenha essas condições musculoesqueléticas, anatômicas, ortopédicas, entendeu? Então, eu vou ter um olhar mais voltado para essas questões de músculo, de osso, de articulação, de biomecânica, tá? Como que eu faço passo a passo uma análise da atividade? Então, assim, eu vou descrever a atividade. Qual atividade que eu quero analisar, né? Eu quero analisar uma pessoa tomando café, eu quero analisar uma pessoa preparando o café, né? Aí a gente já começa a entrar em alguns detalhes importantes. Eu quero analisar uma pessoa desde o preparo desse café até ela ingerir o café? Não, eu quero analisar a atividade de uma pessoa que recebe o café pronto e toma o café. O que está sendo feito? Como está sendo feito? Eu quero analisar uma pessoa que vai fazer o preparo deste café usando uma cafeteira elétrica? Não, eu quero analisar a pessoa fazendo o café usando uma chaleira elétrica, mas um coador convencional. Não, eu quero ver uma pessoa, analisar uma pessoa utilizando da leiteira lá no fogão a gás, ligando o gás, ligando o fogo, colocando a leiteira com água, depois esperando ferver, levando, entende? Muda, muda. Eu estou vendo, não, eu estou vendo uma pessoa preparar um café solúvel, eu estou vendo uma pessoa preparar um café naquelas máquinas, Três Corações, que só põe a cápsula. Muda. Então, assim, como é feito, o que exatamente eu estou analisando, como é feito, quais são as etapas que eu estou analisando é muito importante. Outra coisa, aonde, né? E quando? Eu estou analisando a pessoa a fazer o café onde? Na cozinha dela? Não, eu estou analisando a pessoa fazer o café no trabalho, na copa da empresa. Eu estou analisando a pessoa fazer o café num camping. Eu estou analisando a pessoa fazer o café é, numa sala de estar, ou, né, tô analisando a pessoa fazer o café quando? Tô analisando a pessoa fazer o café assim que ela acorda e faz o café. Tô analisando a pessoa fazer o café e ela está totalmente voltada para esse café ou não. Ela está preparando o café da manhã, né, mais amplo, e ela deixa ali a chaleira funcionando ou a leiteira lá no fogo, esquentando o leite, enquanto ela passa manteiga no pão. Entende que são detalhes que mudam, mudam. Mudam muita coisa, Lu? Às vezes sim, às vezes não, tá? Lógico, se eu preciso colocar água numa chaleira, ligar na tomada e o botão, eu tenho algumas funções, tanto cognitivas quanto motoras. Se eu estou colocando água no fogo, ligando o fogo, gás, eu também tenho outras funções cognitivas e tenho questões de segurança. Em suas análises de atividade, nunca esqueçam de questões de segurança. Pode se queimar, pode esquecer o fogo ligado, pode se cortar, né? Pode derramar água quente em si mesmo, em si mesma. Por que que eu tô falando isso? Porque você vai analisar todos os componentes do que está acontecendo, porque depois você, como terapeuta ocupacional, provavelmente está trabalhando com uma pessoa que está com dificuldade em fazer aquela atividade que você está analisando. E aí você precisa saber aonde exatamente está a dificuldade e como você pode tornar aquela atividade mais fácil, menos gasto energético, menos complicações e mais seguro, menos etapas e mais seguro. Então, é importante lembrar de tudo, não só é, do bate-bola, entende? Você precisa pensar totalmente, estar inundado totalmente daquela atividade. Muitas vezes o que a gente faz é até fazer a atividade, né? Porque às vezes fazer um café para você se tornar automático com o dia a dia, né? O nosso cérebro funciona com o menor gasto energético possível, então muitas coisas do que a gente faz no nosso dia a dia acaba sendo automatizado. Tomar banho, fazer o café, dirigir. Então, você às vezes precisa parar e fazer aquilo com muita atenção para entender quais são as etapas, tá? Por isso que eu falei que começa com a nossa experiência, para depois a gente, com a experiência do outro, com a habilidade do outro, com os equipamentos que o outro tem, a gente vai analisar também. Se a gente está falando
de uma análise biomecânica, cinesiológica, a gente vai ter que, como eu falei, alguns elementos que a gente vai olhar melhor, que a gente vai analisar melhor. Entre eles vai estar força, mobilidade, resistência muscular. Mas a gente também não vai deixar de olhar para as questões de experiência. Então, a gente também vai olhar o controle emocional, a motivação. A pessoa gosta de fazer café, a pessoa está fazendo café obrigada, a pessoa está fazendo café porque ela ama café, ela mesma vai tomar café, ela está fazendo café para o marido que ela acha folgado. Ela tá fazendo café pro marido que ela ama de paixão e é um prazer ela fazer o café para aquela pessoa. Então a gente vai olhar para isso também, porque vai influenciar. E a gente vai olhar para as demandas cognitivas. A pessoa consegue lembrar das etapas, a pessoa consegue lembrar que deixou o fogo lá esquentando a água, a pessoa consegue lembrar, né, quantas colheres de café precisa, ela necessita, com a quantidade de água. A pessoa, se a, a chaleira não funcionar, vou fazer na chaleira elétrica, não funcionou. A pessoa consegue ter resolução de problemas e ir para a leiteira lá com água no fogo convencional, né? Então, tudo isso é analisado e tudo isso é muito bem-vindo para que a gente faça uma análise completa e a gente consiga melhorar essa atividade. Então, o espaço, os objetos, se tem algum problema de segurança. Preciso adaptar. Aí a gente começa. Tá, preciso adaptar o quê? A altura da pia? O local? Tá muito apertado? Preciso adaptar o fogão? Ela não tem condições de ligar o gás e o fogo tá muito perigoso? Ah, preciso então passar por uma chaleira elétrica? Não, ela não consegue esquentar a água, ela pode se queimar com a água. Então ela vai fazer o café a partir de alguém ajudando ela com a água. Ela tem café, né, para fazer, para como é que é essa questão social com relação tanto ao equipamento que ela tem em mãos, quanto com relação a como a gente pode adaptar. Ela tem condições de comprar uma chaleira elétrica? Não tem? Ela tem condições de comprar uma cafeteira de cápsula e facilitar a vida dela, né? Ela consegue fazer o café do começo ao fim em pé? Ela tem resistência muscular, resistência, né, cardiorrespiratória. Ela não, ela tem uma fadiga crônica, é uma pessoa que não consegue ficar em pé muito tempo. Se ela ficar em pé muito tempo, ela cansa. Ela consegue entender a complexidade da tarefa. Então a gente vai adaptando todas essas etapas. Ela tem interesse? Não tem. Ela é obrigada a fazer o café, mas ela não gosta. Então, como que a gente pode tornar isso mais atrativo? Ela faz o café, mas ela demora muito tempo para fazer esse café. E ela não tem esse tempo todo. Ah, ela não consegue se lembrar de todas as etapas. Ela se atrapalha ali nas etapas, né? Ela, sei lá, vai pôr a água fervendo, esqueceu de pôr o café, vai pôr o café, não pôs o filtro. Então, assim, a gente vai ter que analisar e para adaptar. E vai adaptar o quê? O que for necessário. Para quê? Para que a pessoa consiga realizar da forma mais independente, autônoma e com segurança possível. Esse é o nosso trabalho de terapeuta ocupacional. Para que as pessoas, auxiliar as pessoas a serem mais ativas, mais participativas, auxiliar as pessoas a terem melhor desempenho ocupacional dentro das suas perspectivas, dentro daquilo que é possível, e a gente usa da adaptação do instrumento, da atividade, do local, né, do ambiente, para que isso seja realizado. Aí a gente pode falar de graduação. A gente pode graduar tanto com relação ao tempo, como eu disse, a gente pode graduar pensando agora numa atividade física, né? Pensando agora num retorno ao trabalho ou num retorno a uma paciente, vou falar de uma paciente específica minha. A paciente recebeu um diagnóstico de hérnia cervical e foi proibida de fazer natação. Mas essa proibição não é válida, segundo a mais atual neurociência da dor, então ela quer retornar à natação. Só que entre essa primeira orientação que ela recebeu para agora, com as novas orientações, passaram 7 anos. Então, depois de 7 anos, a pessoa nunca mais nadou, era uma pessoa que nadava 1.500 quilômetros, nunca mais nadou, como que fica? Será que ela consegue voltar no marco de tempo, de resistência, de volume, né? De nadadas, de piscinas que ela fazia antes? Então, a gente precisa graduar.
Aí a gente pode graduar o tempo que ela fica, a gente pode graduar a intensidade que ela vai nadar. Não, você vai nadar lá as 10 piscinas. Vamos começar com 10 piscinas, né? Vamos começar com duas piscinas. Vamos começar com cinco piscinas. Mas como? A gente vai começar com duas piscinas, tiro. Não. A gente vai começar com cinco piscinas, velocidade média. A gente vai começar com 10 piscinas, velocidade mais lenta. A gente vai começar com cinco piscinas, você vai começar só nadando, batendo perninha com prancha? Não. Você vai começar nado livre? Não. Você vai nadar, fazer virada olímpica? Não. Você vai nadar, chega na beira da piscina, descansar, volta, descansa, volta, descansa. Entende como existem várias formas de graduar uma atividade, né? Organizar a atividade com relação à capacidade da pessoa física, com a motivação da pessoa. Então, lá da minha paciente que quer nadar, ela quer muito nadar, né? Então, tá, como que a gente gradua? O que é suficiente para você? Se eu falar para você sair da tua casa, pôr um maiô, touca, óculos de natação, entrar numa piscina para nadar cinco piscinas e voltar para casa, tá bom para você? É motivador para te tirar de casa e ir lá e nadar, tá? O que que eu preciso? Se você vai precisar de uma prancha, você vai precisar de uma órtese, você vai precisar de pé de pato. Lu, mas por que que você está falando de natação, né? Por que que você não está falando de um caso de AVC? Por que que você não está falando de um caso de amputação? Por que você não está falando de um Alzheimer, né? De qualquer outra questão física, mais de uma disfunção física, para tornar mais claro para vocês, tá? Mas vamos lá, tô falando da natação. Por quê? Porque aí vocês conseguem fazer uma dinâmica com a teoria de uma forma mais tranquila. Mas vocês podem pensar, por exemplo, em uma pessoa com AVC que gostaria de voltar a trabalhar. Então, a pessoa teve AVC, a pessoa está com uma hemiparesia, isso não existia antes. Ela era destra, a hemiparesia está à direita. Então, como que eu faço para adaptar, né, o slide anterior aqui, adaptar todo o processo, e como que eu faço para graduar essa volta dela ao trabalho? Será que ela consegue voltar a trabalhar no mesmo posto de trabalho? Será que ela consegue voltar e trabalhar em pé? Ela tem ainda tolerância para ficar em pé? Será que o controle motor, controle muscular dela é suficiente para ela voltar para a função dela? Será que ela consegue entender a complexidade da função dela no trabalho? Será que a interação dela social, como é que ela se sente agora que ela teve um AVC? Como é que ela se sente agora que ela não tem mais o corpo como ela tinha antes? Ela gostaria de ter o corpo como ela tinha antes e não consegue. Então, como que a gente pode ir graduando para que ela melhore cada vez mais a sua participação ocupacional, para que ela melhore cada vez mais a sua interação social, né? Como que a gente pode trabalhar com criatividade, com motivação, não tornar é, tanto um fado, não tornar aquele retorno à graduação algo muito sistemático. Então, a gente pode utilizar de dinâmicas, a gente pode utilizar de simulações, de treinos. Como que a gente pode tornar melhor essa experiência, graduar para quê? Também trabalhar dentro da expectativa do nosso paciente, dentro das suas possibilidades. Quando a gente fala em graduação, a gente também tem que pensar em alinhamento de expectativa. Eu tenho que ser muito clara para minha paciente que quer voltar a nadar que não vai ser possível em uma semana, em um mês, ela voltar à mesma performance que ela tinha antes. Ela precisa saber disso. Ao mesmo tempo que eu preciso dar alguma coisa para que ela se motive, que ela não ache que nunca mais ela vai nadar a mesma quantidade. Eu preciso motivar a minha paciente pós-AVC, se ela vai retornar ao trabalho, motivá-la ao retorno ao trabalho, mas alinhar expectativas e alinhar expectativas graduando. Então, a graduação é uma forma de alinhamento de expectativas.
A gente pode, inclusive, fazer um plano dessa graduação junto com o nosso paciente. Lembrando que a gente tem as decisões compartilhadas, a gente pode fazer o plano de tratamento compartilhado. Eu gosto muito de decisões compartilhadas com o paciente, e a gente vai graduando o quanto esse paciente vai realizar. Vamos voltar lá no café. Vamos supor que a minha paciente, pós-AVC, destra, tá com a hemiparesia direita, ok? Assim, para deixar bem difícil, vamos supor. Ela precisa realizar, né? Ela quer voltar a fazer o café para o marido. Mas ela está com dificuldade, ela não tem coordenação motora na esquerda, ela nunca usou a esquerda para fazer essa atividade. Ela não tem força para usar, não está com espacidade, ainda não consegue fazer a atividade bimanual. Que a gente pode fazer? Tá bom, você talvez não consiga fazer a primeira etapa do café, mas será que a gente consegue treinar a partir do café coado ou a partir do colocar o café na xícara e levar para o seu marido? Será que, se você conseguir colocar o café na xícara e passar a manteiga no pão com essa e essa adaptação e levar para o seu marido, a princípio, você se sentiria motivada? E aí a gente vai treinando o quê? As próximas etapas. A gente vai simulando as próximas etapas, a gente vai entendendo o que que ela precisa melhorar para as próximas etapas. Ela precisa melhorar amplitude de movimento de punho, ela precisa melhorar os desvios do punho, pronossupinação, ela precisa melhorar a flexo-extensão de cotovelo. Não, eu preciso adaptar todo o instrumento da cozinha para que ela possa realizar com os movimentos que ela tem no braço direito. Eu preciso é, treiná-la a fazer todas as etapas com o membro superior esquerdo, o que eu preciso fazer para que ela consiga realizar a atividade que ela deseja com motivação dentro das suas expectativas reais, né? Alinhar as expectativas com segurança, ok? E aí a gente tem os roteiros, como eu disse. Quando a gente começa a fazer análise da atividade, a gente tem os roteiros. Os roteiros eles servem para que a gente não esqueça nenhum detalhe. Quando a gente pega um roteiro e vai respondendo as perguntas do roteiro, nós somos obrigadas a lembrar de tudo, porque a gente precisa responder aquela pergunta do roteiro. E o roteiro ele é muito detalhista, ele traz todos os pontos que precisam ser olhados. Então, os roteiros são muito bem-vindos. Mas você aí pode falar, mas Lu, o roteiro é muito chato, preencher tudo isso, demora muito tempo, enquanto você não estiver treinado, ok? Depois que você estiver treinado, você pode usar um roteiro menos minucioso, você pode escolher um roteiro que mais te agrade, você pode, inclusive, fazer as etapas da análise de atividade, não necessariamente preenchendo um formulário, ok? Porque, como eu disse para vocês, eu estou trazendo a prática clínica, né? Muitas vezes na teoria a gente fala, ah, esse lindo, maravilhoso utilizar um roteiro, deixar registrado, mas a prática clínica, SUS, atendimento de meia hora a cada paciente, você muitas vezes precisa fazer de forma mais dinâmica. Você precisa ter mais habilidade, mais rápido com algumas questões, e a análise da atividade é uma delas. Quanto mais você conseguir fazer uma análise bem feita, lógico, de uma forma mais dinâmica e rápida, você consegue auxiliar melhor o seu paciente, dependendo do serviço em que você se encontra, ok? Mas vamos lá, eu trouxe um roteiro entre vários roteiros existentes, que é o roteiro de análise centrada na atividade. O que que é isso, Lu? Você pode fazer o roteiro também pensando focado nas funções do paciente, da pessoa. Então, você vai analisar as questões da pessoa. Ou você pode analisar centrada na atividade. Quando você centra na atividade, só se lembre de que existe uma pessoa por trás realizando aquilo, que não necessariamente é, tem as mesmas experiências e as mesmas capacidades que você, tá? Mas a análise centrada na atividade. Você nomeia a atividade, descreve as exigências, né, da tarefa,
determina como a pessoa e os materiais estão dispostos, especialmente relacionados uns aos outros, como que eles conversam, né, durante a tarefa. Que utensílio, ferramenta, materiais são normalmente utilizados para realizar essa atividade, onde a atividade é geralmente realizada. Então vamos pensar lá no café, né? Então, como que a pessoa, como que tem que estar o pó do café, a xícara onde vai o café, a água fervendo, o filtro, onde geralmente é realizado na cozinha, numa copa. Essa atividade, ou modo como ela é realizada, apresenta um significado particular para certas culturas ou papéis sociais? Gente, o cafezinho, né? Tem algumas pessoas que não gostam, mas maioria das pessoas adoram café, né? Café é vida, enfim, com açúcar ou sem açúcar. Não existe uma questão social do café. Existe um fator de tempo envolvido, ou seja, eu preciso fazer esse café com determinado tempo, né? Com determinada agilidade ou não. Eu posso fazer esse café tranquilamente, não importa quanto tempo demore, né? A capacidade, esse café, bom, aqui, né? Tem a capacidade, habilidades, pré-requisitos para fazer o café. Eu preciso ter coordenação motora, preciso, né, ter pronossupinação e desvio para despejar água. Eu preciso saber contar quantas colheres de café, quantas colheres de açúcar. Eu preciso entender essa proporção da água com o pó, né? Aí eu posso listar os passos, né? O que que eu preciso? Primeiro ferve a água e aquilo, né? Primeiro ferve a água. Olha como é uma experiência particular. Vamos pensar no café. Eu gosto de usar o café por causa disso. Vamos pensar no café. Etapas. Primeiro ferve a água. Primeiro boto o pó no coador. Eu boto pó e açúcar no coador. Tem gente que faz assim. Ou eu boto só o pó no coador e despejo a água, né? Eu posso pôr algumas frutas. Eu gosto de café com fruta. Eu ponho pó e chocolate, chocolatado, né? Como é que é esse café? Quais são as etapas que eu tenho que envolver? Determinantes biomecânicas, né, para o passo mais terapêutico ou repetitivo. Então, assim, essas determinantes internas biomecânicas. Então, quais são as funções de controle motor, de coordenação motora que eu preciso para fazer um café? Eu preciso estabilizar, né, algum segmento corpóreo. Ou eu preciso estabilizar, por exemplo, a mesa tem que estar estável, né? Esse coador precisa estar estável, né? Para que eu não derrame, não bagunce. Em qual idade é apropriado fazer um café? Será que uma criança de 4 anos consegue fazer um café? Né? Será que uma criança de 6 anos consegue fazer um café? Será que um idoso de 100 anos consegue fazer um café? Né? E qual é o nível de MET? MET, o que que é MET, Luciana? MET são os equivalentes metabólicos, é quanto que a gente tem de gasto energético quando a gente faz alguma coisa. Então, a gente consegue até calcular isso, se for necessário. Então, assim, quanto que a gente gasta, né, para realizar uma atividade. Então, um MET é, é um gasto energético em repouso, cerca de 3,5 milímetros de oxigênio quilo peso corporal por minuto. Para que que eu preciso saber disso? Isso, na verdade, assim, você pode até calcular, tá? Mas eu preciso saber que existe essa conta metabólica. Por quê? Porque eu preciso entender que eu fazer o café em pé ou fazer o café sentado, existe gastos energéticos diferentes. Eu fazer o café numa numa chaleira elétrica ou colocando água, levando, é um gasto diferente. Vamos voltar para a moça da natação. Ela nadar livre e ela nadar com uma pranchinha ou um pé de pato são gastos energéticos diferentes, tá? Vocês estão aí ouvindo ao fundo os meus cachorros, já peço desculpa, porque não foi possível não deixá-los aqui para gravar para vocês. Mas é isso, o gasto energético vai ser diferente, ok? Então, vamos voltar lá. Então, a gente precisa lembrar, pelo menos, se você não quiser calcular esse gasto energético pontualmente, você precisa se recordar que as atividades, a forma de atividade
é diferente para cada gasto, há um gasto energético para cada forma de atividade, ok? Bom, quais preocupações eu tenho que considerar, né, quando se utiliza essa atividade na terapia? Precauções, desculpa. O que que eu tenho preciso, né? Eu vou fazer o café junto com a paciente. Eu preciso tomar cuidado com essa água quente, preciso tomar cuidado com onde eu vou aquecer essa água, tá? Qual meta a curto prazo para essa atividade apropriada? Aquilo que eu falei. Será que consegue só servir e entregar o café para o marido? Ou consegue fazer todo o processo do café? E, como eu falei, as formas de graduação. Então, eu consigo graduar força, consigo graduar quanto de a amplitude de movimento ativa e passiva precisa, a tolerância, a coordenação e destreza. Se tem edema ou não, eu preciso controlar algum edema antes da atividade ser realizada. Habilidades perceptivas, habilidades cognitivas, os movimentos e quais músculos, primários e secundários. Quais são os músculos principais que estão atuando ali na confecção, no fazer o café, e quais, por exemplo, são os músculos secundários que estão estabilizando, por exemplo, o meu tronco, estabilizando minha cervical enquanto eu realizo o café, tá? Aqui eu já falei do METS. E aí, aqui, ó, de novo, né? Tô falando lá do nadar, né? Trouxe a atividade da paciente nadar. O que é feito? Nadar. Aonde? Na piscina. Piscina o quê? Aquecida, piscina aberta, piscina do clube, piscina da casa dela, piscina olímpica, piscina pequena, né? Como que são feitas as etapas? É só ela entrar na água? Ela precisa colocar o maiô? Precisa colocar maiô, touca e óculos? Não precisa. Vai colocar pé de pato? Vai colocar pranchinha, né? Como que ela tá de força, de membro inferior, membro superior? Como que ela tá de resistência? Ela nada uma piscina e já morre de cansaço? Ela consegue nadar 10 piscinas? Ela consegue nadar 5 piscinas? Mas aí no dia seguinte ela parece estar mastigada e cuspida? Ela tem mobilidade para fazer os movimentos de natação, né? Ela consegue se lembrar de como é que nada um crawl, como é que nada um peito, como é que nada uma borboleta. Ela consegue prestar atenção, por exemplo, na respiração dela, né? Ela consegue resolver problemas se ela está, se ela começa a se afogar, se ela começa a não conseguir mais nadar no meio da piscina, ela consegue resolver isso? Como é que está o controle emocional dela, né? Com relação à forma como ela realiza essa atividade. Então, ela consegue nadar e consegue fazer essa natação, consegue fazer esse nado dessa piscina com tranquilidade, ou ela fica muito ansiosa para chegar no final da piscina. Ela está motivada, né? Aí graduando e aí realizando essa atividade por mais vezes. Espaço, objetos, como eu falei, vai utilizar pranchinha, não vai, né? Ela tem apoio do marido, apoio social, um professor. E a adaptação, eu preciso adaptar, né? Ela é uma pessoa que, por exemplo, teve um AVC e quer nadar. Ela é uma pessoa que não tem nenhuma disfunção física, apenas tem dor e quer nadar, então eu preciso adaptar com relação às dores que ela traz ou adaptar com relação à perspectiva de dor que ela tem. Preciso graduar, né? Como que eu vou graduar, né? Como que eu vou trabalhar com a expectativa desta pessoa com relação a essa atividade, né? Então, como é que eu faço, né? Com a teoria, com a prática. Então, espero que esta aula vocês tenham conseguido fazer esse link, né? O quanto que existe a teoria, quanto que eu preciso entender da teoria, eu preciso entender, inclusive, que eu tenho as dimensões do fazer, né? Dependendo se eu estiver utilizando do modelo da ocupação humana, por exemplo, que traz as dimensões do fazer, então eu preciso entender que existe a escolha que pode ser uma escolha livre ou uma obrigação. Eu preciso entender a forma como a pessoa decide fazer aquilo. Então, lembra do café? Chaleira, leiteira, café de cápsula, piscina, né? Piscina minha, piscina do clube, piscina aquecida, piscina gelada. Eu preciso entender como que eu participo desta atividade. Então, participo
todas as etapas, participo em apenas uma etapa, eu posso começar participando em uma etapa e posso ir graduando, né? Treinando, simulando, para que eu participe das outras etapas, né? E como que eu faço na prática? E nós, terapeutas ocupacionais, como que nós intervimos, como que nós entendemos toda essa análise e focamos a nossa intervenção. Então, a gente vai adaptar as etapas, a gente vai adaptar o utensílio, a gente vai adaptar a, o tempo, a gente vai adaptar de sentado para em pé, de em pé para sentado, a gente vai adaptar, o local, né? A gente vai treinar algo antes. Então, a gente primeiro precisa melhorar algum fator do nosso paciente, a gente precisa melhorar o amplitude de movimento, a gente precisa melhorar a força de movimento, a gente precisa melhorar o cognitivo, a gente precisa. Não, a gente precisa que ele faça, ela faça com o apoio de alguém, a gente precisa trabalhar a interação social, a gente precisa trabalhar que esse marido deixe ela fazer o café sozinha, por exemplo, né? Então, a gente faz toda a análise da atividade e entende como que é a melhor forma, de novo, mais dinâmica, mais a melhor forma dela fazer mais segurança, mais independência, com mais autonomia, como que ela conseguiria fazer essa atividade de uma forma melhor, mais eficiente, com segurança e como ela está fazendo. E aí a gente vê, ela está fazendo assim, ela poderia fazer assado. O que que existe? Qual é a ponte entre o assim e o assado? Qual é a ponte entre o como ela está fazendo, que de repente não está dando certo, para aquilo que poderia dar certo. E aí entra nós, terapeutas ocupacionais, intervindo nestas condições, nesses fatores. Então, precisa analisar, precisa parar e pensar, ok? O que nós temos na terapia ocupacional? Nós temos, desculpa, os livros, artigos, nós temos os roteiros, e aí eu trago aqui algumas referências que trazem, né, os roteiros, trazem os artigos, trazem a forma como vocês podem estudar e se aprimorar na teoria. E peço que vocês pratiquem. O mais importante é vocês praticarem, ok? Para que vocês possam realizar cada vez melhor a análise de atividade, cada vez de forma mais dinâmica, cada vez de forma mais tranquila. Vocês podem entrar em contato comigo, tirar dúvidas, tá? Esses são os meus canais, o meu site, o meu Instagram, o meu e-mail, ok? Entre em contato comigo, quer tirar alguma dúvida, quer bater um papo sobre algum paciente, quer discutir qualquer questão, fiquem à vontade, tá? Eu deixo totalmente aberto para vocês.